Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como nós fazemos aí semanalmente, eu quero informar para os irmãos que além das videoaulas, nós também disponibilizamos um esboço escrito em formato PDF de cada uma das lições e também disponibilizamos reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso os irmãos acessem essa opção e de repente algum link esteja faltando, normalmente isso ocorre com os esboços, é que ele não é disponibilizado normalmente no mesmo dia que o vídeo. Então os irmãos podem acessar no dia seguinte, que provavelmente o link estará lá. E caso os irmãos prefiram receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço que nós estaremos cadastrando e enviando também semanalmente. E como de costume, eu também quero novamente lembrar aos irmãos que todos os materiais que são disponibilizados para apoio aos estudos, tanto de alunos quanto de professores, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam receber informações quando novos vídeos forem postados. E eu também quero pedir para os irmãos que compartilhem o conteúdo tanto das videoaulas quanto dos áudios e dos esboços, enfim, que compartilhem nas suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Como sabido pelos irmãos, nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. Muito bem, como de costume também, nós vamos ver agora aí quais são os tópicos que nós estaremos abordando no decorrer desta videoaula. No primeiro tópico, nós faremos uma introdução à lição, onde será feita uma análise do contexto histórico da Bíblia no que se refere à atuação de Deus através de seus servos no mundo acadêmico e também no mundo político. Em seguida, nós vamos falar sobre a correta postura do cristão no mundo acadêmico e político ante as seduções e os desafios inerentes aí desses dois ambientes. Depois nós vamos falar sobre o evangelho no mundo acadêmico, nós vamos falar sobre seus desafios, suas oportunidades e os principais pontos a serem observados aí pelos evangelistas, assim como o papel da igreja também neste contexto. Depois nós vamos falar sobre o evangelho no mundo político, abordando também, da mesma forma que no mundo acadêmico, nós vamos abordar aí os desafios, as oportunidades, enfim, e os principais pontos a serem observados. E por fim nós faremos uma conclusão ao tema de hoje. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre o contexto histórico. Bom, irmãos, antes de iniciar o estudo dessa lição, para que os irmãos possam entender corretamente o que será abordado neste primeiro tópico, é necessário ler e meditar aí nos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. Eu não coloquei o texto todo bíblico na apresentação porque ficaria muito extenso para a leitura aí durante a videoaula. Enfim, para os irmãos que ainda não leram, recomendo que façam uma pausa no vídeo, que leiam e que meditem nesses capítulos e que depois voltem para continuar assistindo essa videoaula, porque assim o aproveitamento ele será bem melhor, até porque nós vamos fazer aí uma explanação rápida desse contexto histórico, nós vamos fazer alguns highlights em relação a alguns pontos importantes que são inerentes à lição de hoje, mas é importante que os irmãos leiam esses 6 capítulos. Bom, irmãos, vamos lá então. Primeiramente,
nesse contexto histórico, o Império Babilônico ele cresceu de forma muito rápida e a cúpula governamental ela não tinha pessoas suficientes que fossem inteligentes e que fossem cultas. Por isso, Nabucodonosor ele levou todos os jovens da realeza de Judá que tivessem, a Bíblia diz, um alto nível cultural e que fossem saudáveis e de boa aparência, no intuito de prepará-los, de formá-los aí durante 3 anos na cultura dos caldeus, para que eles fossem úteis ao governo real. E Nabucodonosor, nessa ocasião, ele não tinha somente interesses materiais, mas ele também tinha interesses culturais. E por isso ele levou os nobres com conhecimento e inteligência para que eles fossem ensinados na ciência babilônica. E um dos objetivos era tentar de alguma forma apagar a cultura israelita e dissipar a cultura pagã que a Babilônia tinha. E um outro ponto também que nos leva a acreditar nisso é que os irmãos sabem que Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles fizeram parte desse grupo que estava sendo treinado na cultura babilônica. E uma das medidas nesse sentido de tentar acabar com a cultura israelita e estabelecer a cultura pagã, a cultura babilônica, foi trocar o nome de Daniel e também trocar o nome de seus amigos. Então seus nomes eles foram mudados para tentar acabar com as referências, vamos dizer assim, ao Deus de Israel. Se os irmãos olharem na tabela que está aí na tela de vocês, do lado direito, os nomes originais dos 4 jovens estão aí na tela. Então, Daniel, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O nome Ananias significa o Senhor tem sido bondoso. Misael significa ele é alguém que vem de Deus. E Azarias significa o Senhor é meu ajudador. Então os irmãos podem observar que os nomes eles fazem menção ao Deus de Israel. E uma vez que eles tiveram seus nomes alterados, o significado dos novos nomes faziam menção aos deuses, aos ídolos da Babilônia. Então, o Daniel teve o seu nome alterado para Beltesazar. Tá? Esse nome está aí na tela dos irmãos, é uma alusão ao ídolo principal da Babilônia, que se chamava Bel. Tá? E o nome significa tesouro ou segredos de Bel. E Ananias ele passou a se chamar Sadraque. Sadraque é a inspiração do sol, fazendo uma menção aí, fazendo uma referência ao deus babilônico chamado Marduk. Misael passou a se chamar Mesaque, né? Mesaque significa aquele que serve ou aquele que pertence, melhor dizendo, à deusa Sesaque. E Azarias passou a se chamar Abednego. Abednego significa servo de Nego. Nego era considerado aí a estrela da manhã. Tá? Então eles tiveram seus nomes alterados numa das tentativas também, além de treiná-los na cultura babilônica, mas era uma outra iniciativa deles para poder acabar com a cultura israelita. Muito bem. E a Bíblia diz que o rei ele determinou que durante esse período de treinamento que os jovens estariam passando por ele, esse período de treinamento na ciência dos caldeus, o rei determinou que eles fossem alimentados com a chamada porção do manjar do rei. Ou seja, irmãos, em outras palavras, eles deveriam comer o que o rei comesse e deveriam beber da mesma bebida que o rei bebesse. E fica muito claro aqui que Daniel e os seus companheiros, eles foram expostos às seduções de um novo sistema de vida, um novo sistema que ele poderia lhes proporcionar ali algumas facilidades, mas não somente isso. Um novo sistema de vida que incitaria os desejos da juventude. Então, em outras palavras, a vida pagã estava à mostra e eles poderiam, caso quisessem, adotar essa vida pagã para si. Agora, a Bíblia ela afirma que Daniel ele colocou em seu coração não se contaminar com os chamados manjares do rei. Por quê? Porque Daniel sabia que aquela comida, ela era consagrada aos ídolos da Babilônia. E ele sabia que se ele participasse dessas iguarias, desses manjares, ele estaria fazendo algo que não é correto diante de Deus.
Ou seja, ele não se deixou influenciar pela cultura, ele não se deixou influenciar pelos costumes, ele não se deixou influenciar pelas iguarias ou quaisquer outras coisas do meio em que ele estava inserido. Agora, um ponto importante aqui, irmãos, mesmo não concordando com a dieta que o rei tinha imposto para eles, para todos que estavam naquela fase de preparação ali na cultura babilônica, Daniel, ele não afrontou ninguém. Tá? Por quê? Porque Deus deu sabedoria para ele saber como agir nesse tipo de situação. A Bíblia diz que ele conversou com o chefe dos eunucos, que eram os serviçais. Esse chefe se chamava Aspenaz. Daniel conversou com ele sobre esse assunto com relação à alimentação, só que o chefe dos eunucos ficou com medo, dizendo que se ele não cumprisse as ordens do rei, ele poderia morrer. Até porque, se eles não comessem da comida do rei, o rei poderia perceber que eles estavam mais fracos ou que eles estavam assim abatidos em relação aos demais. Então a Bíblia diz que Daniel ele procurou o dispenseiro lá da Babilônia, o dispenseiro do rei. E ele usou a sabedoria que Deus tinha dado para ele para convencer esse dispenseiro a que eles não participassem dos manjares do rei. E uma coisa muito interessante, ele não usou de mentiras, ele não usou de artimanhas para isso. Ele disse ao dispenseiro que durante um período de 10 dias que ele desse somente legumes e água para ele e para os seus amigos se alimentarem. E que depois desse período eles fossem observados no que diz respeito aí à sua aparência, em relação aos demais ali da corte que comeriam a comida do rei. E a Bíblia diz que passados esses 10 dias, os 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam com uma aparência mais sadia do que os demais que estavam comendo ali as iguarias do rei. Então o dispenseiro, vendo isso, ele pegou e tirou a comida e tirou também a bebida do rei da dieta daqueles 4 jovens. Então, enfim, Daniel ele não se corrompeu, ele não participou daquelas iguarias do rei, mas ele também não afrontou ninguém. Com sabedoria, ele conduziu toda a situação para não precisar se corromper. E a Bíblia diz também que Daniel e os seus 3 amigos, eles se destacaram dos demais jovens, porque Deus deu para eles conhecimento e inteligência em todas as letras, a Bíblia diz, e também sabedoria. E era um conhecimento profundo na ciência dos babilônicos. E, além disso, para Daniel, Deus deu ainda o dom de explicar sonhos e também visões. E o rei, ele testou aqueles jovens com uma série de perguntas, e nesses testes o rei descobriu que aqueles 4 jovens eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e do que todos os adivinhos lá da Babilônia. Agora, irmãos, antes de continuar, nós percebemos algumas virtudes nesses 4 jovens que foram destacadas, vamos dizer assim, durante esse período de preparação na academia babilônica, pode-se dizer assim. E também o seu posicionamento ante as iguarias do rei. Então, primeira virtude que a gente percebe é que eles tinham comunhão, eles tinham uma união num único propósito. Tá? Uma outra virtude era a fidelidade deles com relação a Deus. Eles tinham também a virtude da obediência, da sabedoria, enfim. Então a gente vê uma série de virtudes que esses jovens tinham. E para nossa reflexão, uma pergunta que nós temos que nos fazer o tempo todo. Quais são os manjares que o mundo tem oferecido para nós como cristãos? E uma outra pergunta, nós temos aceitado desfrutar desses manjares? Nós poderíamos aí mencionar, por exemplo, aí em relação a esse, entre aspas, cardápio que o mundo oferece, nós podemos mencionar, por exemplo, questões de prostituição, bebidas, festas pagãs, baladas, fornicações, idolatrias aí de uma forma geral, pornografia, costumes mundanos, enfim. A pergunta é, como nós temos nos comportado diante dessas iguarias, diante desses manjares que o mundo oferece o tempo todo? Nós temos aceitado ou nós temos rejeitado esses manjares? E uma outra coisa também, irmãos, quando nós rejeitamos, nós fazemos isso com sabedoria
para não afrontar aqueles que nos oferecem, ou nós escandalizamos por agir com falta de sabedoria? Enfim, fica para nossa meditação esses questionamentos. Bom, e continuando então, voltando aí ao contexto histórico, a Bíblia diz que numa certa ocasião o rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro do seu reino, ele estava preocupado com o futuro da Babilônia, ele estava preocupado com o que poderia acontecer depois que ele morresse. E a Bíblia diz que com esse pensamento, durante uma determinada noite, o rei ele teve um sonho, e esse sonho deixou o rei Nabucodonosor muito intrigado, a ponto de ele tirar o sono, dele não conseguir dormir. E o rei ele só ficaria sossegado depois de entender o significado desse sonho. Então a Bíblia diz que o rei ele mandou chamar todos os adivinhos, mandou chamar os magos, mandou chamar os astrólogos da Babilônia. Enfim, os irmãos sabem que os babilônicos eles tinham uma casta lá de magos, de astrólogos, encantadores e de sábios também. Enfim, tinha lá os magos, que eram aqueles que tinham conhecimento de todas as ciências ocultas, tinha os astrólogos, que eram aqueles que liam os astros para tentar predizer o futuro, os encantadores, que eram aqueles que faziam exorcismos e faziam invocação de espíritos malignos e de mortos, e tinha também os sábios, que eram, vamos dizer assim, os sacerdotes do palácio, que eles lidavam com mistérios, com códigos, para tentar adivinhar e interpretar sonhos também. Então, esses sábios eles se apresentaram diante do rei e pediram para que o rei Nabucodonosor contasse o sonho para que eles pudessem dar a interpretação para o rei. Só que o rei disse que eles teriam não somente que interpretar, mas antes disso eles tinham que adivinhar qual era o sonho que o rei tinha tido. E caso eles não fizessem isso, eles seriam despedaçados, o rei ia mandar destruir suas casas, enfim. Mas caso eles adivinhassem, eles receberiam, melhor dizendo, honrarias da parte do rei. Só que os sábios, eles disseram para o rei que ninguém no mundo seria capaz de fazer aquilo que o rei estava querendo que fosse feito, que era algo assim impossível, e que somente os deuses, que eles disseram que não moravam na terra, seriam capazes de atender aquele tipo de solicitação. Ou seja, esses sábios, eles reconheceram diante do rei a sua incapacidade, uma vez que eles não conheciam o Deus do impossível, eles não conheciam o Deus de Daniel, eles não conheciam o nosso Deus. E a Bíblia diz que o rei ele ficou furioso e ele mandou matar todos os sábios da Babilônia. Então, por decreto, todos os sábios deveriam ser mortos, inclusive Daniel e seus amigos, que mesmo não fazendo parte oficialmente desse grupo, até porque eles estavam numa fase de treinamento, eles também estavam sujeitos a essa penalidade pela ira do rei. E conforme nós já comentamos, irmãos, Deus ele deu para Daniel e para seus amigos inteligência na ciência dos babilônicos, e no caso de Daniel, Deus deu ainda o dom de interpretar, de explicar sonhos e de explicar visões também. E diante desse problema, dessa ordem que foi dada pelo rei para que todos os sábios fossem mortos, Daniel ele questionou o capitão da guarda babilônica, que se chamava Arioque, que era vamos dizer assim, o encarregado de fazer com que essa ordem fosse cumprida. Ele questionou o que estava acontecendo e o capitão explicou para Daniel tudo o que estava ocorrendo. Então a Bíblia diz que Daniel ele foi até a presença do rei para falar com o rei que desse um tempo para que ele pudesse interpretar o sonho. E a Bíblia diz que o rei concordou com isso. Agora aqui, irmãos, nós vemos de uma forma bastante clara o trabalhar de Deus. Reparem, irmãos, que a ordem ela já havia sido dada pelo rei para que todos os sábios fossem mortos. Agora, por que então que o rei receberia um prisioneiro na sua presença e ainda concederia o tempo pedido para que não fosse que os sábios não fossem mortos, se não fosse por uma ação de Deus no coração desse rei?
Não teria outro motivo, porque uma ordem dada por um rei ela tinha que ser cumprida imediatamente. O rei não somente recebeu Daniel na sua presença, como ainda concedeu o pedido de Daniel. Enfim, após isso a Bíblia diz que Daniel ele foi até os seus 3 companheiros e contou para eles o que estava acontecendo e pediu para que juntamente com ele, Daniel, eles orassem juntos a fim de que Deus tivesse misericórdia deles e que mostrasse, que revelasse o significado do sonho do rei para que eles não morressem. Tá? Então, irmãos, reparem que Daniel ele pediu um tempo para o rei e ele foi orar. E os irmãos sabem que a oração é o canal mais eficaz de se obter respostas de Deus em meio às nossas necessidades. E, diferente dos outros sábios, Daniel ele entendia que o pedido do rei era impossível para os homens, né, de se realizar. Só que ele sabia que Deus tinha poder para dar a interpretação do sonho do rei. E além dessa consciência, houve também uma atitude da parte de Daniel e de seus amigos, porque eles oraram nesse propósito. Ou seja, não foi somente uma questão de fé, mas foi uma questão de fé que veio acompanhada de uma ação, que veio acompanhada de uma atitude. Tá? Daniel ele teve a atitude de primeiramente reconhecer que nenhum homem seria capaz de atender aquele pedido do rei, mas que Deus tinha esse poder. E após esse reconhecimento houve a submissão, onde Daniel e seus amigos eles oraram a Deus nesse propósito. E eles confiavam que Deus os livraria daquela situação. E a Bíblia nos diz que como resultado Deus ele deu uma visão para Daniel naquela noite, e nessa visão Deus deu a revelação para Daniel do sonho do rei Nabucodonosor. E após ter recebido essa revelação, Daniel ele teve uma postura que todo cristão precisa ter. Primeira postura que ele teve é quando ele estava sozinho, depois da oração, quando Deus lhe deu a revelação. A Bíblia diz que ele louvou a Deus por atender o pedido e por dar a interpretação do sonho do rei. Ele louvou em agradecimento e em reconhecimento. Aí cabe uma pergunta para a nossa reflexão também. Nós vamos aproveitar esse contexto histórico para colocar uma série de pontos de reflexão, tá, irmãos? Qual tem sido a nossa atitude quando Deus atende às nossas súplicas? Nós temos louvado a Deus por isso? Ou nós somente nos lembramos de Deus quando nós precisamos de alguma coisa? Enfim, aí a Bíblia diz que Daniel ele louvou a Deus por ter dado essa revelação para ele. E Daniel ele mostrou que ele não era egoísta, que ele não pensava somente em si mesmo. A Bíblia diz que uma vez que ele recebeu essa revelação, que ele louvou a Deus, ele procurou novamente o capitão da guarda e pediu para que ele não matasse mais os sábios, porque ele iria dar a interpretação do sonho do rei. Ele poderia talvez ter pedido para ir até a presença do rei para dar a interpretação, mas não ter se preocupado com os sábios da Babilônia. Mas não, Daniel, ele não era egoísta, ele demonstrou ali o chamado altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Ele se preocupava com as pessoas, ele se preocupava com o seu próximo, mesmo não professando a mesma fé que ele. Então ele pediu para o capitão da guarda, ele pediu para Arioque para que não matasse mais os sábios, porque ele daria a interpretação do sonho do rei. Então Arioque, o capitão da guarda, levou Daniel na presença do rei e disse para o rei, olha, tem um dos judeus aí que foi trazido como prisioneiro que ele vai explicar aí o seu sonho. E nesse momento a Bíblia diz que o rei ele questionou a Daniel. O rei perguntou para Daniel assim, olha, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Meus irmãos, parece uma pergunta simples, mas vejam que o rei questionou se Daniel podia fazer isso. Reparem numa sutileza do inimigo usando o rei para apelar para um possível sentimento de soberba da parte de Daniel. Olha, você é capaz de fazer isso? E aí neste momento nós temos uma outra postura de Daniel, mas agora na presença do rei, não mais sozinho. No momento que o rei o questionou, Daniel respondeu para o rei dizendo que ninguém na terra podia dar aquela explicação. Só que Daniel disse que existia um Deus no céu que explicava mistérios e que por meio do sonho, Deus fez o rei saber sobre o que aconteceria no futuro.
Então reparem que Daniel ele transferiu todos os créditos, toda a honra para Deus. E obviamente ele também aproveitou para pregar a respeito de Deus para o rei da Babilônia, para o rei Nabucodonosor. Então, enfim, e Daniel também deixou claro que Deus lhe deu a interpretação. Agora, não pelo fato dele ser mais sábio que os outros, né, de Daniel ser mais sábio que os outros, mas por um propósito do próprio Deus. Então nós vemos aqui mais uma lição que nós aprendemos com este evento, com este episódio. Daniel, ele não somente demonstrou humildade, mas ele também não quis se aproveitar da situação em benefício próprio. Aí vem mais uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós temos agido da mesma forma quando Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos usa segundo sua vontade? Nós não podemos, irmãos, querer os méritos para nós. E um outro ponto interessante aqui para a nossa reflexão também. Deus, Ele fez o rei saber o que aconteceria no futuro, mesmo Nabucodonosor sendo um pagão, sendo um rei pagão. Ele não acreditava no Deus de Israel. Ou seja, irmãos, Deus ele pode revelar de diversas formas, tanto para crente quanto para não crentes. Lembrando, inclusive, que o mesmo aconteceu no caso de Faraó, onde Deus usou José para interpretar o sonho de Faraó, mas a visão veio para o Faraó, que também era pagão. Obviamente que no caso de Faraó o sonho era uma revelação do futuro, mas acerca do seu próprio reino, acerca do Egito. Agora no caso de Nabucodonosor, o sonho ele era uma revelação do futuro, mas acerca assim, do mundo como um todo, não somente da Babilônia, seria do mundo como um todo, né, de outros impérios inclusive, mas a partir do seu império, a partir do Império Babilônico. Enfim, a Bíblia diz que a partir daí Daniel então ele passa a contar em detalhes o que o rei tinha sonhado e logo em seguida dá também a interpretação deste sonho para o rei. E depois que o rei ele ouviu a descrição aí detalhada do sonho e também ouviu a interpretação, o rei ele teve a seguinte atitude primeiramente em relação a Daniel. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele se prostrou diante de Daniel e adorou a Daniel, inclusive ofereceu a ele algumas regalias ali do palácio, enfim, manjares e outras coisas mais. E não somente isso, irmãos, mas o rei também ele teve uma atitude em relação a Deus, em relação ao Deus de Daniel. Ele reconheceu que o Deus de Daniel era mais poderoso do que todos os deuses da Babilônia. E reconheceu também que Deus ele é o Senhor de todos os reis, e reconheceu ainda que Deus é quem explica mistérios. Então cabe aqui uma outra questão para nossa reflexão. Quando nós fazemos algo em nome de Deus, qual que é o resultado disso? As nossas atitudes ou aquilo que nós fazemos em nome de Deus levam o ímpio a glorificar a Deus? Ou levam o ímpio a glorificar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa? Tá? Lembrando que apenas o nome de Deus deve ser glorificado. Enfim, e a Bíblia diz também que além dessas atitudes que o rei Nabucodonosor teve, primeiramente em relação a Daniel e depois em relação ao Deus de Daniel, além dessa atitude de reconhecimento, né, de Deus como único e verdadeiro, a Bíblia diz que ele ainda colocou Daniel como governador da principal província, que era a província da própria Babilônia. E não somente isso, mas colocou ele como, vamos dizer assim, como chefe de todos os sábios daquele país. Tá? E nesse momento, irmãos, Daniel ele mostra mais uma vez que não era egoísta. Ele mostra mais uma vez o seu altruísmo. Por quê? Porque ele pede para o rei, ele faz um pedido ao rei por seus 3 amigos. E a Bíblia diz então que o rei ele também coloca os 3 amigos de Daniel como administradores também na Babilônia. Aí mais uma pergunta, mais um ponto que nós podemos colocar para refletirmos. Quando Deus nos exalta, irmãos,
será que nós nos lembramos dos nossos irmãos em Cristo, que muitas das vezes oraram conosco, que muitas das vezes oraram por nós? Ou nós nos esquecemos deles quando nós desfrutamos das bênçãos depois que Deus nos exalta? Então isso é uma coisa que nós precisamos meditar o tempo todo. Nós temos que pensar nesse tipo de situação com muito carinho. Enfim, então a Bíblia diz que Nabucodonosor colocou Daniel como governador da província da Babilônia e colocou ele acima de todos os sábios da Babilônia. Então, a partir daí, irmãos, Daniel se tornou o que a gente chama de um estadista, tá? Que é o mesmo que um político. E um ponto super interessante também, Daniel ele foi o único descrito na Bíblia que se manteve na elite de governos pagãos, vamos dizer assim, em 3 diferentes reinados, como os irmãos podem ver aí na tabela que está na tela dos irmãos. Primeiro no reinado de Nabucodonosor, que foi na Babilônia, isso está descrito aí nos 4 primeiros capítulos do livro de Daniel. Depois no reinado de Belsazar, também pela Babilônia, isso está descrito no capítulo 5, capítulo 7 e capítulo 8. Depois no reinado de Dario, já era o Império Medo-Persa, a Babilônia já tinha caído, isso está descrito nos capítulos 6 e 9. E depois no reinado de Ciro, também no Império Medo-Persa, e nos capítulos 10 a 12 de Daniel. Se os irmãos repararem na sequência, os irmãos vão ver que não está... os eventos que surgem, que aparecem aí no livro de Daniel, eles não estão em ordem, vamos dizer assim, cronológica. Que os irmãos reparem que de Belsazar ali, ó, no capítulo 5, ele pula para o 7 e para o 8, ele fala de Dario no 6, ele sai do capítulo 5 que está falando de Belsazar, vai para o capítulo 6 falando de Dario, depois volta a falar de Belsazar no 7 e no 8 também, e depois continua com o reinado de Dario a partir do capítulo 9. Tá? Enfim, porque a sequência ali ela não é cronológica, né? A gente tem os 6 primeiros capítulos num contexto mais histórico, e do capítulo 7 em diante até o final do livro tem um contexto assim mais profético, né? Mas enfim, então os irmãos percebam que Daniel ele foi um grande estadista, ele esteve aí na elite política em 3 reinados diferentes. Isso não era comum, porque normalmente quando um império tomava outro, a elite ela era toda eliminada, né? Então era estabelecido um outro governo, então outras pessoas eram colocadas na corte. Mas Daniel ele se manteve durante esses 3 reinados diferentes. E continuando, irmãos, no contexto histórico ainda, a Bíblia nos diz que após a Babilônia ser tomada, né, ela ser conquistada pelo Império Medo-Persa, a Bíblia diz que Dario, que era um Medo, ele era o rei, ele passou a ser o rei daquela província. E Dario, ele passou a ter um cuidado administrativo muito grande, que inclusive era algo comum entre os medos e persas, uma vez que existia uma crise política muito grande no reino naquela ocasião. Então, o rei Dario, ele decidiu, vamos dizer assim, delegar poderes para dividir a responsabilidade de administração do seu reino. E a Bíblia diz que ele estabeleceu, né, ele escolheu ali 120 presidentes e colocou sobre eles 3 príncipes, para que, a Bíblia diz, para que o rei não sofresse dano, ou seja, para que o reino fosse passado para trás por esses 120 presidentes. E dentre esses 3 príncipes estava quem? Estava Daniel. Daniel era um deles. E a Bíblia nos diz que Daniel ele passou a se destacar dos demais, tanto dos presidentes quanto dos outros 2 príncipes também, tá? Devido às virtudes que ele tinha, pela misericórdia e pela graça de Deus, enfim. E ele, Daniel, era muito dedicado no que ele fazia. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E a Bíblia diz também que o rei Dario ele pensava em colocar Daniel acima de todo o reino. E Daniel, ele em momento nenhum ele alterou a sua postura por causa disso. Tá? Então Daniel ele era uma pessoa muito dedicada àquilo que ele fazia com dedicação, ele fazia com excelência. E a dedicação, irmãos, aos trabalhos seculares é algo bíblico. Olha o que a Bíblia nos diz, está na tela dos irmãos aí,
em Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, a dedicação às atividades seculares, irmãos, é algo bíblico, tá? É algo que a Bíblia ela defende. Então nós precisamos ser dedicados naquilo que nós fazemos secularmente também. Então, o que acontece? Como nós comentamos, Daniel, uma vez que ele começou a se destacar, porque ele tinha, como diz a Bíblia, o espírito excelente com ele, os inimigos de Daniel ficaram com inveja dele e começaram a tramar de todas as formas, de todas as maneiras, para procurar, para tentar encontrar em Daniel algum tipo de culpa, para que com isso pudesse prejudicá-lo. Só que eles não conseguiam encontrar. Eles não conseguiam encontrar nada que desabonasse a conduta de Daniel, que pudesse ser usado contra ele diante do rei. Por quê? Porque Daniel ele era um homem que tinha um excelente testemunho, ele era um homem íntegro moralmente. Então, eles não conseguiam achar nada contra ele. Ou seja, o testemunho de Daniel não dava margem para nenhum tipo de acusação. Daniel ele era irrepreensível, nós podemos dizer assim. Então nós podemos perceber aqui, irmãos, que a honestidade, que a fidelidade de um homem incomoda todos aqueles que são desonestos, aqueles que são mal intencionados. Agora, será que a nossa postura, será que o nosso testemunho nas atividades seculares que nós temos tem incomodado o mundo? Tem incomodado esses que são mal intencionados, como aconteceu com Daniel? Enfim, fica para nossa reflexão também. Então, a Bíblia diz que aqueles inimigos eles se reuniram e eles resolveram tramar contra Daniel, só que como eles não conseguiam nada no testemunho dele que o desabonasse, porque ele era um homem íntegro moralmente, eles resolveram tramar contra Daniel, só que envolvendo a sua fidelidade para com Deus, porque eles sabiam que Daniel era temente a Deus. Olha que coisa interessante. Todos ali sabiam, mesmo sendo um reinado pagão, todos sabiam que Daniel ele era temente a Deus. Então a Bíblia diz que eles foram até o rei e sugeriram que o rei assinasse um decreto dizendo que por um período de tempo, ali por um período de 30 dias, ninguém poderia fazer nenhum tipo de petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser para o rei. E caso alguém desobedecesse esta lei, deveria ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que esse edito pareceu bom aos olhos de Dario e ele aprovou. E aprovou segundo a lei dos medos e dos persas, ou seja, segundo uma lei que não podia ser anulada. E cabe comentar também que Dario ele se sentiu lisonjeado com aquele edito, porque era comum para os medos e para os persas eles quererem se colocar no lugar dos seus deuses e requerer algum tipo de adoração por parte do povo. Enfim, aqueles inimigos eles sabiam que Daniel não ia obedecer ao decreto. Por quê? Porque eles tinham conhecimento da intimidade que Daniel tinha com Deus. E eles não admitiam o fato de que Daniel estava prestes a, vamos dizer assim, a receber uma promoção da parte do rei que iria colocá-lo acima de todos eles. Então eles usaram essa questão de Daniel ter intimidade com Deus, induzindo o rei Dario a colocar um edito, a colocar um decreto que afrontasse diretamente esta vida devocional, vamos dizer assim, de Daniel para com Deus. Por quê? Porque a atitude, irmãos, e o comportamento de Daniel, a sua fidelidade e a sua obediência a Deus, essas atitudes, esse comportamento era conhecido até pelos inimigos dele.
até pelos inimigos. E conosco não pode ser diferente. Aqueles que estão à nossa volta, eles têm que nos reconhecer como pessoas fiéis e como pessoas obedientes a Deus também. Muito bem. Daniel, assim que ele soube do decreto assinado pelo rei, ele não mudou em nada o seu comportamento em relação a Deus, porque ele era íntegro espiritualmente. Então a Bíblia diz que ele continuou com um hábito que ele tinha, com um valioso hábito de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Ele não somente continuou fazendo as orações dele 3 vezes ao dia, mas ele também não escondeu isso de ninguém. Ele poderia ter continuado com a vida devocional dele diante de Deus, mas esconder isso das pessoas. Mas a Bíblia diz que não. Ou seja, ele não mudou nada devido a esse novo decreto. Ele não se deixou intimidar por aquela situação, apesar de saber dos riscos e saber do perigo. Tá? Ele não deixou, que nada impedisse aí as suas orações. Então ele continuou orando 3 vezes ao dia e sem se esconder. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia com a janela aberta lá para a banda de Jerusalém. E o que acontece muitas vezes, irmãos, é que o medo das adversidades faz com que muitos cristãos venham a mudar seus costumes diante de Deus ou esconder dos seus inimigos o que eles fazem para Deus. Aí a pergunta também para a nossa reflexão, como eu comentei nessa parte do contexto histórico, vai ter bastante questão aí para a nossa reflexão. Que tipo de decreto que é feito ou que pode surgir para querer abalar os nossos bons costumes para com Deus, a nossa vida devocional? Tá? Uma outra coisa importante para a nossa reflexão, como nós já comentamos, nós temos que nos dedicar aos nossos trabalhos, às nossas atividades seculares aí que nos foram delegadas. Enfim, nós temos que nos dedicar, nós temos que fazer essas atividades de forma competente, com afinco, com responsabilidade. Porém, nós não podemos deixar que qualquer atribuição ou que qualquer decreto, enfim, venha conflitar com as nossas atitudes em relação à palavra de Deus. Então nós temos que desempenhar bem nossas atividades, mas nós também não podemos negligenciar a nossa vida devocional com Deus. E a Bíblia diz que, uma vez que aqueles inimigos viram que Daniel ele orava, ele continuava orando, eles foram falar com o rei. E eles contaram o que aconteceu e exigiram que o rei viesse a cumprir o decreto e que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Enfim, a Bíblia diz, depois os irmãos podem olhar lá em detalhes, que o rei ficou chateado porque ele gostava de Daniel, mas ele não podia voltar atrás com a lei que ele mesmo tinha decretado. Então, irmãos, a conspiração ela não atingiu somente Daniel, mas indiretamente atingiu também o rei, porque ele também foi enganado pelos inimigos de Daniel. Enfim, diante daquela conspiração, o rei ele ficou muito triste em ter que cumprir aquele seu decreto para com Daniel, porque ele gostava de Daniel. E também o rei percebeu que ele havia sido, tanto ele quanto Daniel haviam sido envolvidos numa conspiração. Mas enfim, muitas vezes o inimigo ele manipula, os irmãos sabem disso, ele manipula situações e às vezes chega a colocar até pessoas próximas a nós, que muitas das vezes nos amam, mas colocar essas pessoas contra nós também. Então a Bíblia diz que Daniel ele foi trazido até a presença do rei e que Daniel ele não tentou convencer o rei a mudar de ideia, ele não tentou arrumar desculpa sobre seus atos, não tentou manipular aquela situação a seu favor, enfim. Ele demonstrou que ele tinha uma confiança plena em Deus. Então a Bíblia diz que Daniel ele foi lançado aí na cova dos leões e essa cova foi selada aí com o anel do rei. A Bíblia diz depois que o rei ele passou a noite em jejum, não deixou que tocasse nenhum tipo de instrumento diante dele, enfim, e ainda perdeu o sono. E a Bíblia diz que na manhã seguinte, o rei estava com uma voz muito triste, pensando aí se Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões. A Bíblia diz que ele se aproximou da cova e perguntou, perguntou por Daniel, dizendo ali, dar-se o caso que o teu Deus, a quem você continuamente serve, será que ele pôde ter te livrado aí dos leões, enfim. E a Bíblia diz que Daniel, naquele momento, respondeu para o rei. Então o rei ficou muito feliz. E Daniel disse que Deus enviou um anjo
naquela noite, e aquele anjo fechou a boca dos leões para que ele não sofresse dano nenhum. Tá? E um ponto muito importante, irmãos. Daniel disse que Deus livrou ele dos leões porque Deus achou inocência nele, ou seja, Daniel não era culpado. A Bíblia diz que Deus achou inocência nele tanto diante de Deus quanto diante do rei. Ou seja, Daniel era duplamente inocente, então não se encontrou nada que o desabonasse, nem em relação ao rei e nem em relação a Deus. Então, a Bíblia diz que o rei ficou muito feliz com isso e mandou tirar Daniel de dentro daquela cova. E após isso o rei mandou trazer todos que haviam conspirado contra Daniel, não somente aqueles homens, mas também seus filhos, suas esposas, enfim. E ordenou que todos eles fossem lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes deles chegarem ao fundo, os leões já tinham devorado todos eles. Tá? E um ponto maravilhoso, irmãos, aqui. Depois disso, o rei Dario ele mandou fazer um outro decreto. O decreto inicial, que era para que ninguém fizesse petição nenhuma para nenhum deus que não fosse o rei, agora inverteu-se a situação. O Dario mandou fazer um outro decreto, mas agora um decreto exaltando o Deus de Daniel. Então, mais uma vez, o nome de Deus foi glorificado por um rei pagão através da atuação de Deus na vida de Daniel. Assim como aconteceu com Nabucodonosor, que Deus se manifestou através da vida de Daniel e o rei exaltou o nome do Senhor, a mesma coisa aconteceu com o rei Dario, com o rei dos Medos e dos Persas. Bem, irmãos, esse foi o contexto histórico, tá, de uma forma aí bastante resumida, até porque nos 6 primeiros capítulos de Daniel existem outros pontos que não foram apresentados, como por exemplo aquela conhecida passagem da fornalha de fogo, aquele outro sonho de Nabucodonosor da grande árvore, o banquete de Belsazar, enfim, tem outras partes aí que não foram comentadas. Mas depois os irmãos podem estar se perguntando, poxa, mas por que esse contexto histórico todo para se falar sobre o evangelho no mundo acadêmico e no mundo político? Os irmãos vão entender um pouco mais à frente quando nós formos falar aí sobre as questões de postura, de atitudes dos evangelistas dentro do mundo acadêmico e dentro do mundo político. Nós vamos fazer algumas menções a esse contexto histórico, aí os irmãos vão entender o porquê é que foi necessário a gente ter abordado isso tudo. Bom, então, agora nós vamos ao próximo tópico, que é um tópico extremamente importante, onde nós vamos analisar a correta postura de um verdadeiro cristão diante do mundo acadêmico e diante do mundo político também, como eu já comentei, com base nesse contexto histórico que nós vimos aí no tópico anterior. Bom, com relação, irmãos, ao que nós comentamos sobre a vida de Daniel aí no tópico anterior, antes de nós falarmos sobre a sua postura, nós inicialmente vamos falar sobre a sua exposição, não somente de Daniel, mas também dos seus 3 amigos, tá? Bom, Daniel, irmãos, e seus 3 amigos, por estarem em evidência, vamos dizer assim, eles foram expostos a uma série de circunstâncias que eram propícias para que eles se afastassem da presença de Deus. Tanto no momento da vida deles em que eles estavam, vamos dizer assim, na fase acadêmica, porque os irmãos se recordam que eles tiveram que passar durante 3 anos por um período de treinamento, de estudo da ciência e dos caldeus. Então, eles estiveram expostos a essa série de circunstâncias, tanto no momento em que eles estavam no meio acadêmico, quanto
no momento em que eles estiveram também no mundo político. Os irmãos se lembram que Daniel ele foi um estadista, ele foi governador da Babilônia, ele se manteve na elite governante em 3 reinados diferentes. Os amigos de Daniel também estiveram envolvidos com política, também com governador, como administradores de algumas províncias também, enfim. Então, essas circunstâncias eram propícias para que eles se afastassem da presença de Deus. Eles, irmãos, inicialmente eles foram expostos à sedução de uma nova vida. Está aí na tela dos irmãos, sedução. Eles estavam longe de suas casas, numa vida assim, vamos dizer, de riquezas, de luxúrias. Estavam diante assim de uma possibilidade de uma vida completamente desregrada. E eles estavam expostos também à influência política, à influência moral, à influência espiritual, uma vez que todas aquelas pessoas daquele reino pagão, elas não serviam ao Deus verdadeiro. Elas não serviam ao Deus de Daniel e de seus 3 amigos. E não somente isso, eles também estavam expostos às leis daquele país, que eram em grande parte contrárias à lei de Deus, obviamente. Um exemplo claro disso nós vemos na passagem onde o rei Nabucodonosor ordenou que todos deveriam se prostrar diante da estátua, diante do ídolo que ele havia construído. Enfim, eles estavam expostos ainda a uma nova cultura. E isso também, irmãos, era um grande risco. Em Israel, eles tinham uma cultura muito diferente, tendo Deus aí como centro de todas as coisas. Agora, eles poderiam até mudar a sua postura, uma vez que ninguém seria contra eles, devido a terem uma cultura diferente, com base na crença em vários deuses, enfim. Inclusive, conforme nós já comentamos, o rei ele tinha o propósito de apagar essa cultura de Israel, através da instrução na ciência dos caldeus e também mudando os nomes deles. Enfim, então eles estavam expostos a uma nova cultura. E eles poderiam ter mudado a maneira de pensar deles, poderiam ter mudado a maneira de agir, enfim, e adotar aquela cultura como sendo deles também, mas eles não fizeram assim. Outra exposição que eles tiveram, eles estavam expostos à perseguição. Tá? Eles foram perseguidos. Nós vimos agora, instantes atrás, o caso de Daniel no reinado do rei Dario, do Medo-Persa, que aqueles inimigos se juntaram e conspiraram contra Daniel, enfim, ele foi perseguido. E uma outra exposição também que eles tiveram, eles estavam expostos ao seu próprio ego. Por quê? Porque eles estavam numa posição de destaque no reino. Principalmente Daniel, que os irmãos sabem, já falamos sobre isso, que ele foi colocado como governador da província da Babilônia. E não somente isso, ele estava acima de todos os sábios babilônicos. Enfim, então o ego poderia ter sido motivo de queda também para eles. Então eles estavam expostos a todas essas coisas. Enfim, além dessas, aí outras exposições que eles também tiveram naquele novo mundo político e acadêmico, outras exposições que esses 2 mundos poderiam oferecer. Então eles tiveram uma exposição muito grande a questões ou a circunstâncias que poderiam levá-los a se afastar da presença de Deus, a cometer atos que desagradassem a Deus. Agora, o importante aqui é nós sabermos qual foi a postura de Daniel, em alguns momentos dos seus 3 amigos também, em relação a essa exposição que eles tinham, ou seja, como que eles agiram em relação a isso. Nós vamos ver que eles não cederam, principalmente Daniel não cedeu em momento nenhum, apesar de estar com essa exposição o tempo todo, desse risco de queda, ele não cedeu em momento nenhum. Então nós vamos meditar agora sobre a postura deles, dos 4 jovens, principalmente de Daniel, diante dessa exposição toda que nós vimos. Então, nessa postura, nós vamos ver aí uma série de predicados que eles são fundamentais para todos os cristãos de uma forma geral, principalmente quando estão envolvidos no mundo acadêmico e no mundo político, que são 2 mundos aí, são 2 segmentos que a exposição ela é muito grande. Então, o primeiro ponto aí para a gente avaliar em relação à postura de Daniel. Daniel, ele era um estudioso, tá? Deus, ele capacitou Daniel de forma sobrenatural, mas Daniel também se dedicava aos estudos.
E é importante, irmãos, que um cristão que esteja no mundo acadêmico, ele também seja estudioso, que ele também tenha boas notas, que ele faça seus trabalhos com afinco, porque se ele fizer isso, ele vai estar dando um bom testemunho para os demais alunos, para os demais colegas e também para os professores. E os irmãos sabem que o bom testemunho ele é fundamental na vida cristã. Uma outra coisa, aqui está na segunda linha, eu estou acompanhando aqui, tá, irmãos, a sequência. Então nós vamos falar agora sobre a dedicação. Daniel, ele também era dedicado, ele não somente era estudioso, mas ele era dedicado em tudo que ele fazia, tanto que ele se destacou em todas as atividades políticas, em todos os reinados em que ele esteve, vamos dizer assim, na elite governante. E isso, irmãos, também é um bom testemunho. Um cristão ele tem que desempenhar suas atividades profissionais seculares com afinco, ele tem que desempenhar suas atividades profissionais seculares com amor, como se ele estivesse fazendo para o próprio Deus, como nós vimos lá em Efésios capítulo 6. Tá? Uma outra característica muito importante que nós vemos na postura de Daniel é em relação à sua vida devocional. Ele tinha uma vida devocional ativa. Daniel, ele não buscava a Deus somente nos momentos de dificuldade ou somente nos momentos de crise, conforme ocorreu aí na ocasião em que o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios do reino. Mas Daniel, ele buscava a Deus em todas as ocasiões. Então ele tinha uma vida devocional muito ativa. Como nós vimos, ele orava aí 3 vezes ao dia. E os irmãos sabem que uma vida de oração ela é fundamental na vida do cristão para que ele possa resistir às seduções do mundo, né, dentre outras coisas. Principalmente no mundo político e no mundo acadêmico, para que ele não venha a se corromper. Uma outra postura de Daniel também, apesar de todos os dons que Deus deu para ele, Daniel ele era humilde, ele tinha uma postura humilde, ele sempre reconhecia que Deus era o responsável por tudo e não ele. Ele não trazia os créditos, ele não trazia as honrarias para si, mas ele tributava tudo isso para Deus. Uma outra característica da postura de Daniel, um outro predicado também, Daniel ele tinha muita sabedoria, tá? Irmãos, apesar de suas convicções, em alguns momentos, de estar correto diante de Deus e diante das situações, Daniel ele nunca agia sem sabedoria, principalmente no que se refere a tratar com outras pessoas. Agora, infelizmente, os irmãos sabem que muitos cristãos não agem dessa forma. Muitos pensam que por estarem certos, de acordo com a Bíblia, que eles podem agir, ou melhor, eles podem reagir de qualquer maneira. Daniel não era assim, irmãos. E no mundo político e no mundo acadêmico, é imprescindível agir com sabedoria. Agora, com que sabedoria? Sabedoria humana? Não, sabedoria que vem do alto. Agir com sabedoria divina. Temos também aí o reconhecimento, e o reconhecimento era uma outra característica inerente à postura de Daniel. Ele reconhecia e tributava tudo a Deus, nós já falamos sobre isso, sabendo que ele por si só não era capaz de absolutamente nada. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, ou seja, sem Deus nós não podemos fazer nada, e Daniel sabia disso. Uma outra característica da postura de Daniel também, Daniel ele era altruísta, ou seja, ele não era egoísta. Isso significa que ele pensava no próximo. Ele pensava em seus amigos que professavam a mesma fé, como nós vemos aí na ocasião em que ele rogou ao rei Nabucodonosor pelos seus amigos, que também receberam cargos, né, na corte do rei, mas ele também pensava não somente nos amigos que professavam a mesma fé, mas ele também pensava naqueles que não professavam a mesma fé, como nós vimos aí na ocasião em que Daniel foi até o chefe da guarda, foi até Arioque, e pediu para que ele não matasse mais os sábios, porque ele ia até o rei para interpretar o sonho. Então o altruísmo era uma outra característica da postura de Daniel. Uma outra postura também, Daniel ele era influenciador, ou seja, Daniel, apesar de toda a exposição ao qual era sujeito, ele não se deixou influenciar, muito pelo contrário, ele influenciava.
e através dele, nós já vimos, o nome de Deus foi glorificado, por mais de uma vez inclusive. Então o cristão ele tem que ser influenciador em todos os segmentos da sociedade. E, obviamente, no mundo acadêmico e no mundo político não pode ser diferente. A Bíblia diz que o cristão ele tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Uma outra característica da postura de Daniel também, Daniel ele era incorruptível, ou seja, Daniel não se deixou corromper pelas diversas circunstâncias, abrindo mão inclusive de coisas que muitas pessoas certamente não abririam mão numa situação semelhante à que Daniel passou, mas ele abriu mão de tudo isso para não se corromper. E o cristão, ele também não pode se corromper devido ao ambiente em que ele vive, devido ao ambiente em que ele trabalha ou devido ao ambiente em que ele estuda. Ele não pode se corromper. Um cristão que está envolvido no meio político, ele não pode se corromper pela política. Um cristão que está no meio acadêmico, ele não pode se corromper, por exemplo, por causa dos costumes ou da cultura do meio acadêmico atual. Ou seja, irmãos, não é o meio quem dita as regras para a vida do cristão, mas sim a sua fé, mas sim a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque em Jesus Cristo, os irmãos sabem que nós temos liberdade. Agora, liberdade para quê? Liberdade para dizer não para o pecado. Enfim, nós temos aqui alguns predicados que Daniel tinha e que são indispensáveis aos cristãos, principalmente quando atuando nesses dois mundos, no mundo acadêmico e no mundo político, que historicamente são dois mundos, vamos dizer assim, que mais geram exposição a situações que são contrárias à Bíblia Sagrada e, consequentemente, situações que são contrárias à nossa fé também. Então todas as pessoas, todos os irmãos, todos os cristãos que vão atuar no trabalho de evangelização e que estão envolvidos, que estão inseridos nesses dois mundos, eles também têm que ter esses predicados, eles também têm que ter essas características, a sua postura tem que demonstrar estas virtudes que nós vimos aqui. E um outro ponto importante que nós devemos observar ainda, irmãos, é que o poder de Deus e a sabedoria de Deus se manifestavam na vida de Daniel. Através da manifestação de dons, através da manifestação da sabedoria para saber como agir diante as mais diversas situações, enfim. E nós, como cristãos, nós também temos que ver a manifestação do poder e da sabedoria de Deus em nossas vidas. Se isso não está ocorrendo, ou se nós não estamos vendo isso em nossas vidas, nós devemos rever nossa postura diante de Deus e diante das circunstâncias e entrar em oração para que essa situação venha a mudar. Então, é muito importante essa manifestação do poder de Deus nas nossas vidas e da sabedoria divina, da sabedoria de Deus nas nossas vidas também. Bom, irmãos, vamos aqui a alguns pontos importantes aí para a nossa reflexão em cima do que nós comentamos. Primeiro, como nós já comentamos, nós devemos realizar nossas tarefas seculares com dedicação, porque isso é bíblico, como nós vimos. Porém, nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual e devocional diante de Deus, porque somente assim nós vamos ter vitória diante das ciladas do inimigo, somente assim nós teremos sucesso em nossa jornada ministerial, somente assim nós teremos sucesso nos nossos trabalhos de evangelização. E um outro ponto para a nossa reflexão também, outro ponto importante que nós devemos aí ter em mente, é o fato do cristão ser alguém, vamos dizer assim, íntegro, tanto moral quanto espiritualmente, isso não evita que ele esteja sujeito às várias situações adversas, conforme nós vimos aí na vida de Daniel e de seus 3 amigos, e muitos outros exemplos bíblicos aí existentes nesse contexto. Ou seja, irmãos, integridade moral e espiritual diante de Deus
e dos homens não evita, por exemplo, está na tela dos irmãos, não evita a exposição a seduções, não evita ser alvo de inveja, não evita ser alvo de conspiração, de acusações, não evita que armadilhas sejam montadas para tentar nos derrubar, não evita condenações, enfim, esse tipo de postura não evita que essas coisas aconteçam. Porém, nós temos um diferencial, que quando estamos sujeitos a esses tipos de situações, nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos levantar nossas mãos para o alto e clamar ao Deus verdadeiro, que Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos dar sabedoria para nós sabermos como agir diante dessas situações e vai nos dar forças para suportar e para não cedermos a essas questões todas. Muito bem, irmãos, avançando aí para o próximo tópico e, obviamente, adentrando, né, agora em mais detalhes no tema específico de hoje, nós vamos falar sobre o evangelho no mundo acadêmico. Bom, quando nós falamos aí sobre o mundo acadêmico, a primeira associação que nós fazemos é com a educação. Toda vez que fala sobre o mundo acadêmico, a palavra que vem na nossa mente é educação. E que no que se refere a essa educação, existem muitos fatores que influenciam, vamos dizer assim, na vida estudantil, tanto na fase infantil, ou seja, no ensino fundamental, quanto aí no ensino médio e no ensino superior aí nas universidades. Então nós vamos ver agora alguns desses fatores que influenciam tanto positivamente quanto negativamente. Tá? Então nós vamos estar vendo, ó, do lado esquerdo aqui, onde tem o símbolo de mais, são os fatores que influenciam positivamente, e do lado direito aqui com o símbolo de menos, os fatores que influenciam negativamente. E conhecer esses fatores, irmãos, é importante porque nos leva a atuar, vamos dizer assim, na maximização dos fatores positivos e nos leva a atuar na vigilância em relação aos fatores negativos. Então nós vamos primeiramente analisar esses fatores no que diz respeito à educação infantil. Tá? Então a gente vai estar falando aqui sobre o ensino fundamental, sobre as crianças. Depois nós vamos fazer uma análise desses fatores que influenciam também na juventude e na adolescência, ou seja, no ensino médio e também no ensino superior, tá? Nas universidades. Então, uma criança em fase escolar, ela pode ter os seguintes fatores influenciando e que colaboram inicialmente aí, positivamente. Tá? Então, primeiramente, nós temos a família como uma influência positiva, quando se trata de uma família cristã. E não somente uma família cristã, mas que obviamente educa os filhos com base aí nas Sagradas Escrituras, atuando na formação do caráter cristão da criança. Um outro fator positivo que nós temos, ou seja, um outro ponto de influência positiva é a igreja. Quando a criança ela é inserida na igreja desde cedo e envolvida, juntamente com seus pais, isso também é um fator positivo. E, obviamente, é importante que a igreja ela tenha departamentos com atividades específicas para crianças, para que desperte o interesse cada vez maior pela palavra de Deus. Não adianta só inserir no contexto da igreja para ficar lá e ficar sentado ali no banco e não estar entendendo nada do que está acontecendo, enfim, dependendo da idade da criança. E um outro fator, aí, um outro ponto de influência positiva que nós temos são os evangelistas, ou seja, aquelas pessoas que fazem trabalhos evangelísticos nas escolas, usando aí estratégias específicas para evangelização nesse tipo de ambiente. Enfim, os trabalhos de evangelismo também contribuem positivamente no que se refere à influência em relação às crianças na fase escolar. Tá? E esse trabalho de evangelistas, cabe comentar também que, da mesma forma que nós comentamos numa outra videoaula que a gente falou sobre capelania carcerária, existe também a chamada capelania escolar, que visa preparar evangelistas para atuar nesse segmento também. Bom, agora, irmãos, avançando, como pontos de influência negativa para essas crianças em fase escolar, nós temos aqui, primeiro, família pagã. Assim como uma família cristã influencia positivamente na formação espiritual de uma criança,
não só na formação espiritual, mas no caráter, uma família pagã, irmãos, que não tem seus valores baseados na Bíblia, podem ser sim uma influência extremamente negativa na formação espiritual e na formação do caráter de uma criança. Um outro fator de influência negativa para as crianças em fase escolar é a cultura mundana. Os irmãos sabem que as crianças elas são extremamente observadoras e elas aprendem muito rapidamente, tendo uma facilidade muito grande aí de se adaptar às mais diversas, vamos dizer assim, circunstâncias. E quando em contato direto com uma cultura que preza por questões mundanas, a criança ela tende a entender isso como normal e a aderir facilmente aos valores colocados por essa cultura. Um outro fator que tem influenciado negativamente as crianças em fase escolar é a modernidade, ou seja, por exemplo, o contato aí prematuro com jogos eletrônicos, com redes sociais, enfim, com outras coisas mais nesse sentido, faz com que as crianças em fase escolar acabem passando muitas horas envolvidas com essas questões que são muitas vezes instrumentos nas mãos do inimigo para invadir a mente das crianças. E um outro fator de influência negativa para as crianças em fase escolar, falando especificamente da nossa nação, do Brasil, infelizmente é o governo. Nós já comentamos em outras videoaulas, se os irmãos assistirem videoaulas anteriores, a gente falou bastante sobre isso, não só nesse trimestre inclusive, sobre a questão das tentativas insistentes do governo em embutir na educação infantil conceitos que são totalmente antibíblicos, principalmente no que se refere à sexualidade, a despertar a sexualidade precoce nas crianças e também tentando embutir na mentalidade das crianças a homossexualidade como algo normal, como algo natural. Enfim, irmãos, vocês podem observar que existem mais fatores para influenciar negativamente do que positivamente as crianças em fase escolar. E por isso é importante a atuação ativa na evangelização nas escolas. Muito bem, irmãos. Ainda sobre influências positivas e negativas no mundo acadêmico, nós vamos ver agora essas influências, só que agora não mais num aspecto infantil, ou seja, crianças em início de escola, na educação infantil, mas nós vamos falar sobre jovens e adolescentes, ou seja, sobre os que estão nas escolas no ensino médio e os que estão nas universidades, nos cursos superiores, está aqui do lado direito, jovens e adolescentes. Então vamos lá. Como fatores positivos, nós temos também aí os mesmos que nós já comentamos, ou seja, a família cristã, a igreja e os evangelistas. Então as mesmas observações feitas com relação às influências na educação infantil, nos aspectos positivos, também valem agora para os jovens e para os adolescentes. E como pontos de influência negativa, nós temos, também a família pagã, devido aos motivos aí que nós já comentamos. Nós temos como outro ponto de influência negativa a própria cultura acadêmica em si, principalmente, irmãos, nas universidades, onde os alunos vivem praticamente uma vida quase que distinta da vida secular cotidiana. Uma cultura que sempre tem muito a oferecer aos jovens no que se refere a coisas que atuam diretamente com a sua carne, coisas que são assim antibíblicas. Nós vamos falar um pouco mais à frente de alguns desses pontos também. A modernidade, novamente atuando aí como fator negativo, enfim, e o inimigo ele sabe muito bem como usar a modernidade para seduzir os jovens, principalmente em fase acadêmica. Temos novamente o governo atuando aí de forma negativa também, principalmente no que se refere à chamada lavagem cerebral que é feita em muitos professores, principalmente universitários, para que venham influenciar os alunos em relação a ideologias políticas que são contrárias aos princípios bíblicos, enfim. A existência de professores partidários também é uma influência negativa, que na verdade aqui acaba sendo uma consequência do item anterior, né? Que é a atuação do governo também de forma negativa. Um outro ponto de influência negativa é a sedução pelas bebidas e pelas drogas. É sabido aí por todos que no mundo acadêmico,
né, principalmente as universidades, a bebida e a droga ela está presente e os jovens são constantemente seduzidos a fazerem uso das bebidas, fazer uso das drogas, sendo em muitos casos parte da própria cultura acadêmica que se instalou dentro das universidades. Enfim, outro ponto negativo também, sedução por sexo. Os jovens, irmãos, principalmente nas faculdades, todos sabem que eles estão numa fase em que os hormônios costumam atingir aí seus níveis mais altos, costumam atingir os picos, o que já é uma luta constante. E estando no meio acadêmico, inclusive, onde as relações sexuais ocorrem em demasia, principalmente nas festas que ocorrem nos campos universitários, estimuladas inclusive por bebidas e por drogas, acaba sendo aí um ponto de influência negativa assim, extremamente complicado de se lidar. E nós temos também um outro ponto de influência negativa, que é a discriminação. Os jovens que não aderem a todos esses costumes e não participam desses pontos comentados anteriormente, eles tendem, de uma certa forma, mesmo que indiretamente, a serem discriminados ou até em alguns casos ridicularizados por outros alunos. E ser discriminado nessa fase de juventude, nessa fase acadêmica, onde boa parte do dia, durante alguns anos, vai ser necessário encarar isso, é extremamente difícil para os jovens. Enfim, irmãos, nós vimos que também no ensino médio e principalmente no ensino superior nas universidades, a influência negativa também é muito maior no que diz respeito à quantidade de pontos de influência do que as influências positivas. Agora, mais adiante, nós vamos ver quais são as formas de como se evangelizar nesses ambientes e como vencer, né, não cair ante essas influências. E no que diz respeito à evangelização desses, vamos chamar desses dois grupos, tanto o ensino fundamental, né, que é o grupo infantil, quanto o ensino superior e médio, que são os jovens e adolescentes, também existem pontos positivos e pontos negativos. Os principais pontos positivos aí são, na educação infantil especificamente, a evangelização, irmãos, ela costuma ser mais fácil. Em que sentido? Costuma ser mais fácil, onde assim, várias estratégias de evangelização, incluindo atividades diversas, elas costumam ser eficientes e atrair a atenção das crianças. Outro ponto interessante nesse aspecto é que a criança ela costuma ser mais sincera do que os adultos também, o que facilita a percepção no trabalho de evangelização, no que tange a saber se as crianças estão ou não assimilando, estão ou não entendendo, estão ou não ouvindo durante os trabalhos evangelísticos. Tá? Na educação já dos jovens e dos adolescentes, um ponto positivo, né, no meio acadêmico é a possibilidade da chamada evangelização pessoal, tá? Através de jovens evangélicos que também estão estudando, ou seja, que também fazem parte do meio acadêmico, que estão no mesmo campus universitário. Mais adiante nós vamos ver, obviamente, aí a importância da igreja na formação desses jovens evangelistas para o meio acadêmico. A igreja ela tem uma participação fundamental nisso aqui. Então esse é um outro ponto, é um ponto positivo no que se refere à evangelização no mundo acadêmico por parte de jovens e adolescentes. E como principais pontos negativos, aqui no caso de jovens e adolescentes, nós temos o fato de ser mais difícil evangelizar um jovem se comparado com a evangelização de uma criança. E um ponto negativo que é comum aos dois cenários é a intervenção governamental no que se refere à proibição da manifestação religiosa dentro das escolas. Irmãos, apesar de ser um tema, vamos dizer assim, um tanto controverso, até porque, enfim, a Constituição tem garantia lá, nós temos garantia constitucional para poder fazer esse tipo de trabalho, mas na maioria dos casos nós sabemos que não se permite a execução de trabalhos evangelísticos nas escolas, principalmente nas universidades. Então esse é um grande desafio no que se refere à evangelização. E, irmãos, perante
esse cenário, né, perante um cenário aí onde existem mais pontos negativos do que positivos, no que se refere mais desafios do que facilidades, no que se refere à evangelização, então cabe uma pergunta: por que evangelizar no mundo acadêmico? Por que evangelizar, por exemplo, nas universidades? Então, primeiramente, porque a ordem do Senhor Jesus foi para que se evangelizasse toda criatura, incluindo então aqueles que estão no mundo acadêmico. Lembrando que todos são criaturas, e aqueles que aceitam pela fé, se arrependem de seus pecados e aceitam pela fé o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eles deixam de ser criaturas e passam a ser filhos de Deus. Segundo motivo para se evangelizar no mundo acadêmico, principalmente nas universidades, é porque ali, principalmente nas universidades, estão alunos vindos de diversas partes do país, ou seja, ali tem pessoas que dificilmente poderiam ser evangelizadas pela nossa igreja local, ou pela igreja, melhor dizendo, que está próxima ao campus. Seria difícil evangelizar essas pessoas devido a elas não residirem na região, mas naquele momento de estudo, naquele período da universidade, eles estão reunidos naquele local. Então vem pessoas de diversos estados, diversas regiões do país, estão concentradas ali. Então é um campo bastante propício, bastante fértil para se evangelizar. O terceiro ponto, porque das universidades sairão pessoas influentes nas mais diversas áreas de atuação, podendo inclusive ser futuros evangelistas em áreas da sociedade onde a igreja não tem um acesso direto também. E um quarto motivo para se evangelizar no mundo acadêmico, principalmente nas universidades, é porque os acadêmicos, eles representam o futuro da nação. Imagine, irmãos, se todos os formandos de todas as universidades tivessem o seu caráter moldado pelas Sagradas Escrituras, sendo aí cristãos verdadeiros. Como seria a nação no futuro? Com certeza, ela seria no mínimo mais justa e muito melhor do que é hoje. Então, esses são aí os principais motivos para se evangelizar no mundo acadêmico. E quando nós falamos sobre o evangelho no meio acadêmico, nós podemos considerar aí duas estratégias diferentes no que diz respeito à evangelização. A primeira se refere a projetos e eventos evangelísticos, e a segunda se refere à evangelização pessoal ou evangelização em grupo. E nós vamos ver aí nos próximos slides algumas características e pontos a serem observados em cada uma dessas estratégias. Bom, primeiramente aí com relação a estratégias envolvendo projetos e eventos evangelísticos, nós temos aqui alguns pontos a serem, que devem ser, vamos dizer assim, considerados. Tá? Então, primeiramente, normalmente esses projetos e eventos evangelísticos são realizados por grupos externos à escola, com a colaboração, obviamente, da administração e da direção educacional. Esse tipo de estratégia costuma ser mais eficiente no ensino fundamental, irmãos. No ensino superior, aí questões de ideologia, de partidarismo e até mesmo de convicções científicas costumam dificultar a utilização de eventos assim. Não que seja impossível, mas costuma ser mais fácil e eficiente na educação infantil. Para esse tipo de estratégia de projetos e realização de projetos e eventos evangelísticos, a igreja, o grupo de evangelistas tem que apresentar o projeto inicialmente para a direção da escola para que haja uma aprovação visando aí o apoio para os trabalhos. E uma coisa muito importante, irmãos, nesse projeto que é apresentado, não se deve fazer nenhum tipo de menção religiosa quando da preparação aí desses projetos, uma vez que isso pode ser motivo para não aprovação por parte da direção, alegando aí questões, por exemplo, de laicidade do Estado, enfim, Estado é laico e outras coisas mais. O uso de atividades recreativas costuma ser bastante eficiente nesse sentido, irmãos, no que diz respeito aí a
evangelização do meio acadêmico infantil. Aí a gente está falando de, por exemplo, realização de peças teatrais, de musicais, de oficinas com os alunos, enfim, algumas palestras, obviamente com objetivo evangelístico, mesmo que não declarado no projeto que foi apresentado. Agora, sempre tomando cuidado para não demonstrar diretamente durante os trabalhos. Então aí entra o que? Entra a sabedoria de Deus, entra a sabedoria divina sobre a vida dos evangelistas. Um outro ponto aqui que costuma ser bastante eficiente nessa estratégia também, que é a ministração de palestras específicas, onde o grupo de evangelistas pode pegar, por exemplo, um tema que é relevante e apresentar em forma de um projeto para a direção. Por exemplo, palestras sobre drogas, palestras sobre bullying nas escolas, etc. Enfim. E durante a apresentação, obviamente, com estratégia aí, e com a direção do Espírito Santo, aproveita-se para falar sobre valores morais, sobre o amor e também sobre Jesus Cristo. Ou seja, usando essas palestras como porta de entrada para essas escolas para poder fazer o trabalho evangelístico. E no caso ainda de evangelização no meio acadêmico, no mundo acadêmico infantil, pode-se também aproveitar datas comemorativas para que se faça eventos em conjunto com a diretoria da escola. Por exemplo, aí, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, enfim, são, por exemplo, aí, datas que podem ser usadas para um trabalho em conjunto com a escola e que costuma ter também uma boa aceitação. Então os irmãos percebam aí que vários pontos que foram comentados são bem mais aplicáveis à educação infantil. Para a educação, para ensino superior, por exemplo, dificilmente essas questões são aplicáveis, tá? Como nós já comentamos. Agora, falando mais especificamente sobre estratégia de evangelização pessoal ou em grupo, nós vamos ver também aí as características e principais recomendações. Aliás, nesse aspecto, para os irmãos que não assistiram à videoaula da lição de número 5 deste trimestre, é importante que os irmãos assistam quando puderem, porque na aula 5 nós falamos um pouco sobre os métodos de evangelização pessoal, falamos sobre método de evangelização em massa e método de evangelização em grupo. Então, só para os irmãos entenderem melhor, quando eu falo sobre evangelização pessoal ou em grupo, os irmãos entenderem quais são as características de cada um destes métodos também. Então, os irmãos que puderem, por favor, assistam à videoaula de número 5, que lá a gente expõe um pouco melhor este tema. Muito bem, então vamos lá. Primeiro ponto aí. Nessa estratégia, a evangelização normalmente ela é feita por alunos. Ou seja, os evangelistas estão inseridos dentro do contexto acadêmico, eles fazem parte daquele mundo. Eles são alunos das universidades. Costuma ser aí mais eficiente no ensino médio e principalmente nas universidades também. Nós já falamos sobre isso. Nesse tipo de evangelização, irmãos, aproveita-se aí o contato diário que se tem com outras pessoas e a partir daí começa a se desenvolver a amizade e, sob a direção do Espírito Santo, inicia-se aí o trabalho de evangelização. E conforme o grupo vai aumentando, daí pode-se partir para um evangelismo ao invés de pessoal, mas um evangelismo em grupo. Aí pode-se fazer grupos de estudo bíblico, grupos de oração, enfim, conforme aí a direção do Espírito Santo também. Um outro ponto que nós temos que ter em mente é que nesse contexto, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de estratégia, os evangelistas eles devem ser melhor preparados, eles devem estar firmemente alicerçados na palavra, para saber, por exemplo, o que fazer quando a sua fé for questionada e também para suportar, obviamente, as seduções e as influências negativas das universidades, conforme nós já vimos anteriormente aí nessa videoaula. E mais adiante nós vamos falar sobre o papel da igreja na preparação desses jovens evangelistas que estão aí em fase, vamos dizer assim, acadêmica universitária. E o bom testemunho acadêmico, ele é
fundamental, inclusive no que se refere aos, vamos dizer assim, aos rendimentos, né, nos trabalhos e nas notas também, uma vez que os evangelistas fazem parte do meio acadêmico, ou seja, eles são alunos também. Agora, esses, vamos chamar assim, alunos evangelistas, eles devem observar alguns pontos que são importantes para a evangelização neste mundo acadêmico. Então, primeiramente, os evangelistas acadêmicos eles devem manter propósitos específicos de oração para que haja conversão de almas, não somente para isso, mas para pedir sabedoria e também para obter forças aí para suportar as dificuldades, as afrontas e as seduções que naturalmente virão sobre eles. Inicialmente, deve se aproximar das pessoas, primeiramente aí da sua própria turma, né, da sua própria turma, da sua própria classe, enfim, fazer amizade com elas, conhecê-las melhor e depois passar a evangelizar. Uma coisa muito importante, procurar ouvir as pessoas e no momento certo evangelizar, porque quando você ouve, o Espírito Santo ele te dá sabedoria sobre como agir em relação àquela situação, enfim. E sem contar que aluno gosta muito de falar, né? Então, o evangelista, aluno, tendo sabedoria para saber ouvir o seu colega, isso pode ser muito útil num trabalho de evangelização. Uma dica, deve-se usar aí os intervalos de aula para evangelização para que não venha atrapalhar as aulas e, consequentemente, ser repreendido aí por professores. E além de intervalos, pode-se usar também aí horários em que se estejam desenvolvendo trabalhos específicos universitários para poder evangelizar também. Como nós já comentamos, o testemunho pessoal aí, ele é fundamental nesse contexto. O aluno evangelista ele tem que ter um comportamento que seja condizente com a fé que ele professa. E além disso, como nós já vimos, e vimos inclusive no exemplo de Daniel, ele tem que ser um aluno dedicado. Ele tem que ser um aluno que tenha boas notas, que faça os seus trabalhos com excelência. Um outro ponto importante a se observar. Quando um aluno evangelista ele ouve outros alunos falando, aí, por exemplo, de problemas pessoais, enfim, ou de outras pessoas, ele pode aproveitar para falar sobre o que Deus fez na sua própria vida, ou seja, um testemunho, ele costuma ser muito eficiente no trabalho de evangelização. Um ponto importante, nunca se esquecer de convidar aqueles que aceitarem Jesus para irem até a sua igreja. E um outro ponto também bacana, alguns cultos ou trabalhos específicos de jovens podem ser usados aí como motivador para esse convite. Você está evangelizando um grupo de amigos na faculdade, por exemplo, na universidade, e aí eles estão bastante receptivos em relação à palavra, aí você vai ter um culto, um trabalho na sua igreja que é voltado para jovens, aproveita e fazer o convite. Puxa, olha, esse final de semana vai ter um trabalho bacana só para a juventude da igreja, eu queria convidar vocês, se vocês não querem ir lá comigo, para vocês conhecerem, vai ser um momento legal, um momento de comunhão entre os irmãos, a gente vai estar, enfim, usa-se isso como estratégia também para poder convidar, mas o importante é ter uma continuidade, convidar a participarem dos trabalhos na igreja. Outra coisa, irmãos, nas universidades é comum que o evangelista, principalmente o aluno evangelista, ele seja questionado acerca da sua fé. Normalmente ele é questionado por pessoas que às vezes querem usar, por exemplo, a ciência ou a razão para fazer esses questionamentos ou até para afrontar. Então, nesse momento, o aluno evangelista, vamos assim chamar, ele deve estar preparado para defender a sua fé, só que com longanimidade e doutrina. Um outro ponto importante a se observar também, não se deve desanimar, irmãos, ante as dificuldades, principalmente se for afrontado ou talvez até ridicularizado em alguns momentos, ou então se alguns alunos, alguns amigos, alguns colegas discordarem e também não aceitarem a Jesus. Não pode desanimar por isso. Tem que se lembrar que é o Espírito Santo quem faz a obra. E um outro ponto que é extremamente importante, a igreja ela tem que dar todo o apoio a esses evangelistas universitários, não somente, irmãos, na preparação deles, mas também no suporte, tanto espiritual, através de oração e aconselhamento,
quanto na recepção de outros alunos que forem levados até a igreja por parte desses evangelistas. A igreja tem que ter uma estratégia para receber essas pessoas. E para que um jovem universitário ele seja um evangelista dentro da universidade ele que faz parte, é necessário uma preparação. Tá? Uma preparação. E nesse aspecto tem que ser observados aí uma série de pontos, não só pelo evangelista, mas também pela igreja ao qual ele faz parte. Então o primeiro ponto que é importante aqui para o evangelista observar, ele tem que ter contato com a palavra desde cedo. Ou seja, quanto mais cedo se tem o contato com a palavra, melhor. Por quê? Porque isso faz com que ele tenha mais facilidade em aprender e se envolver, e principalmente em despertar o desejo por ganhar almas para o Senhor Jesus. Um outro ponto, ele precisa ser alicerçado na fé e preparado também pela igreja local. O jovem ele tem que ter convicção da sua fé. E a igreja, irmãos, deve investir, ela tem que investir em trabalhos de ensino, ela tem que investir em trabalhos de instrução e preparação, e ela tem que investir também em oração. Isso faz com que o evangelista, o aluno evangelista, o jovem evangelista, ele esteja apto para defender a sua fé quando ele for questionado. Infelizmente, irmãos, quando se trata de trabalhos para jovens, muitas igrejas associam somente com trabalhos de louvor, de músicas, enfim. Não que eles não sejam importantes, muito pelo contrário, são importantes sim. Mas somente esse tipo de trabalho não vai ser suficiente para um verdadeiro alicerce espiritual e principalmente de conhecimento da palavra. Então tem que haver esse preparo por parte da igreja local. Um outro ponto, estar envolvido com atividades para jovens na igreja local, está na tela dos irmãos. A igreja ela tem que envolver os jovens nos trabalhos locais, não somente de louvor, mas também nos trabalhos de ensino da palavra, nos trabalhos de oração, nos trabalhos de evangelismo, quando a igreja sai para evangelizar nas ruas, enfim. Porque o jovem, quando ele é envolvido em diversos trabalhos na igreja, isso faz com que ele se fortaleça espiritualmente e, consequentemente, faz com que ele possa resistir às seduções do mundo. O convívio social com outros jovens cristãos é importante nesse contexto também, irmãos. Ele vai ter um convívio social mais constante ali, vai evitar com que ele busque isso fora, com pessoas que não professem a mesma fé. Outra coisa, a igreja tem que preparar esse jovem para o trabalho evangelístico, não somente, como nós já comentamos, com recursos e com suporte espiritual, que são ambos necessários também, mas principalmente envolvendo eles em trabalhos evangelísticos da igreja. Por quê? Porque isso vai fazer com que se desperte neles o desejo pelas almas e que também deixe o jovem evangelista mais seguro para evangelizar quando ele estiver na universidade, quando ele estiver num momento sozinho para falar de Jesus para uma pessoa, porque ele já vai ter tido a experiência de falar de Cristo para outras pessoas junto com os irmãos da igreja. Então isso é muito importante. Enfim, são alguns pontos, não são somente esses, tá, irmãos? Mas eu coloquei aqui os principais no que se refere à preparação desses futuros evangelistas universitários, desses futuros jovens evangelistas, desses futuros alunos evangelistas. Então, irmãos, quando se trata aí do cuidado com os jovens na igreja, para que sejam aí futuros evangelistas no mundo acadêmico, a igreja ela precisa, aí, dentre outras coisas, primeiro, desenvolver, como nós já comentamos, trabalhos específicos que permitam a participação ativa dos jovens. Uma outra coisa, a igreja ela tem que proporcionar o ensino da palavra de Deus, só que não de qualquer maneira, tem que ser com um conteúdo e com uma linguagem específicos para os jovens, usando aí métodos, inclusive, que facilitem não só o aprendizado, mas também o interesse deles. Os cristãos, os jovens cristãos que vão para a universidade, eles têm que ter, irmãos, conhecimento bíblico.
Eles têm que estar alicerçados na palavra para que eles não sejam enganados e para que eles não acabem aí, em muitos casos, até apostatando da fé. Uma outra coisa importante que a igreja tem que observar também é de grande valia quando a igreja ela dispõe de conselheiros específicos para atuar com os jovens, através inclusive de lideranças que estejam envolvidas com eles, sendo pessoas aí em quem eles confiem. Então é importante ter aí homens e mulheres de Deus que sejam conselheiros para esses jovens. Uma outra coisa que a igreja precisa observar também, criação de atividades que sejam específicas envolvendo os jovens, também nos períodos de férias escolares. Então esse tipo de situação costuma ser muito eficiente nesse sentido também. E um outro ponto seria desenvolver programas que sejam específicos para integração de novos jovens na igreja, principalmente novos jovens que tenham sido evangelizados por esses jovens que já fazem parte da igreja. Enfim, então a igreja tem que desenvolver estratégias neste sentido também. Enfim, esses são aí alguns pontos, tá? Porém, irmãos, existem muitos outros que poderiam aí ser apontados. O importante aqui, né, o recado que eu quero passar, o importante é entender que a igreja ela deve investir na juventude, ela deve investir nos jovens. Porque fazendo assim, irmãos, eles estarão formando aí futuros pastores, futuros ensinadores da palavra, futuros evangelizadores. Enfim, o jovem bem preparado e bem alicerçado na palavra, ele vai ter prazer em falar de Jesus Cristo onde quer que ele esteja, inclusive no meio acadêmico ao qual ele estiver inserido, sem receio e sem se preocupar com questões diversas que possam surgir para desanimá-lo, enfim. Então é importante a igreja ela investir nos jovens, ela investir na juventude. Bom, irmãos, vamos agora falar aí sobre, nesse tópico agora, sobre o Evangelho, mas agora não mais no mundo acadêmico, e sim no mundo político. Bom, quando se trata aí, irmãos, do envolvimento do cristão no meio político, existem muitos desafios a serem superados e riscos também a serem enfrentados. Eu vou mencionar aqui apenas dois que eu creio aí serem os principais, tá? Então, o primeiro refere-se aos paradigmas sobre o cristão e a política. Irmãos, existem muitos líderes e obreiros que pregam que o cristão ele nunca deve se envolver na política. A grande questão é, o cristão pode ou não exercer cargos políticos? Irmãos, como nós vimos no primeiro tópico, Daniel ele era um estadista, ou seja, ele estava envolvido com política. E o cristão ele precisa estar presente em todas as áreas da sociedade. Agora, uma observação importante, obviamente que existem questões que devem ser levadas em consideração antes de um cristão se envolver no mundo político. E no próximo slide nós vamos falar sobre essas questões. Então, ele tem sim que se envolver, mas não é de qualquer maneira, não é qualquer cristão, não é em qualquer momento, enfim, nós vamos ver isso no slide seguinte, tá? E um outro ponto aqui, que seria o maior risco, é obviamente o risco da corrupção, principalmente no nosso país, né, que nós vemos escândalos aí o tempo todo no que se refere à política, então o risco da corrupção. Infelizmente, irmãos, muitos se corrompem quando se envolvem na política, principalmente no que se refere à influência inerente dos cargos políticos e nas questões relacionadas ao dinheiro. Tá? Muitas igrejas, inclusive, apoiam alguns candidatos ou até membros, né, a se candidatarem, só que, porém, aí apoiam no intuito de se aproveitarem, caso eles sejam eleitos, para conseguir benefícios e outras coisas mais, enfim. Então não existe uma orientação específica nesse sentido. E os principais pontos, irmãos, isso aqui é muito importante, tá, os irmãos entenderem. Até para explicar bem, quando eu comentei que o cristão ele pode sim, ele tem sim que se envolver na política. Nós vamos entender aqui que cristão que tem que se envolver na política e como ele deve se envolver. Tá?
Então, os principais pontos que têm que ser considerados pelos cristãos no que se refere ao mundo político. Então, primeiramente, irmãos, primeiramente e muito importante, tem que ser antes de qualquer coisa, o cristão ele tem que ter convicção de que ele foi chamado por Deus para atuar na política. Se ele não foi chamado por Deus, irmãos, mesmo que outras pessoas o incentivem a se tornar um político, mesmo que ele tenha facilidade, mesmo que ele tenha boas ideias, mesmo que ele tenha influência no meio dele, não importa. Se não foi chamado por Deus, não faça isso. Não se envolva com o meio político. Não troque um ministério dado por Deus através de outra chamada para se envolver com política. Não faça isso, irmão. Agora, se você tem a convicção de que Deus te chamou, de que a sua chamada é para atuar naquele meio, aí é diferente. Aí Deus, ele está te orientando, ele está te falando para fazer aquilo. Então tem que ser feita a vontade do Senhor. Uma outra coisa, irmãos, o interesse ele não pode ser pessoal, mas deve ser um interesse exclusivamente em prol do reino de Deus, sempre no intuito de fazer a vontade do Senhor. Um outro ponto, irmãos, por mais óbvio que pareça, a pessoa que vai se envolver neste meio tem que ser um crente verdadeiro, tem que ser um crente fiel, para não se deixar influenciar, vamos dizer assim, pelas iguarias, pelas seduções que o inimigo vai colocar e que são inerentes ao meio político, que são comuns nesse tipo de ambiente. Então tem que ser um crente de verdade. Outra coisa, irmãos, o crente, assim como foi Daniel, ele tem que ser um influenciador e não um influenciado. Nunca o cristão, em qualquer ambiente que ele esteja, principalmente no mundo político, ele nunca pode se esquecer que ele é sal da terra e que ele é luz do mundo. Ele nunca pode esquecer isso. Um outro ponto, irmão, ser incorruptível. Ou seja, não deve se corromper com a política em si e nem com as propostas indecorosas que vem a receber e com certeza vai receber. Ou seja, não pode se corromper, tem que ser incorruptível. Um outro ponto a ser observado, não pode se deixar seduzir pelo ambiente político. Assim como no mundo acadêmico tem muitos tipos de seduções que acontecem, no mundo político não é diferente. No mundo político tem muita sedução também, em vários aspectos. Então não pode se deixar seduzir. Nós já falamos bastante sobre esse ponto. Ter propósitos bem definidos. Que tipo de propósito? O propósito sempre no intuito de fazer a vontade de Deus e visando o bem-estar do seu próximo. Um outro ponto, irmãos, importante a se observar. As atitudes elas não podem ser pautadas pela maioria ou pelos costumes ou pelo que se prega no mundo político, mas tem que ser pautada pela Bíblia Sagrada. Outro ponto importante também a se observar, sempre glorificar o nome do Senhor. Para quê? Para não correr o risco de alimentar o seu próprio ego. Tá? Então tem que sempre glorificar o nome do Senhor, tributar tudo a Deus. Deve-se também dar bom testemunho, irmãos, não somente em relação ao caráter, mas também em relação a se efetuar os trabalhos, né, na política com amor e com dedicação, fazendo sempre o melhor no intuito de agradar a Deus. Por quê? Não adianta, irmãos, testemunhar acerca de Jesus, mas não ter um bom testemunho pessoal e também um bom testemunho no exercício das suas atividades. Ou seja, tem que se ter excelência em tudo o que se faz. Infelizmente nós sabemos que muitos têm a política apenas como um cabide de emprego ou como uma garantia de aposentadoria aí num estágio razoável, enfim. Mas esse não pode ser o objetivo do cristão que é chamado por Deus para atuar neste meio político. Ele tem que desenvolver os seus trabalhos com maestria, sempre pensando no próximo e sempre sob a direção de Deus. E por último, irmãos, estar sempre em oração.
como foi com Daniel, irmãos, deve-se desempenhar bem as suas funções, porém nunca se deve descuidar da sua vida devocional. A vida secular, a vida profissional, ela não pode sobrepor a relação com Deus. Enfim, esses são os pontos que devem ser observados pelo cristão no que se refere ao envolvimento com a política. E complementando, irmãos, o cristão que estiver nesse meio político, ele não pode perder a oportunidade de falar de Jesus para os que lá estão. Da mesma forma que no mundo acadêmico, que você se relaciona, que você se aproxima dos seus colegas, que você vai desenvolver amizades e com sabedoria divina, na direção do Espírito Santo, você vai aproveitar para evangelizar. No mundo político não é diferente. Tem que se aproveitar as oportunidades para também evangelizar as pessoas que vão trabalhar ali com você também. Lembrando que a gente está falando do evangelho no mundo acadêmico e do evangelho no mundo político. Então o evangelho não pode ficar de fora. Não adianta ter bom testemunho, não adianta desempenhar bem suas atividades, não adianta estar ali fazendo tudo em prol do próximo, com as suas atitudes pautadas pela Bíblia, e não fazer o ID do Senhor, e não aproveitar a oportunidade para falar de Jesus, para poder salvar pessoas que ali estão também. Bom, irmãos, vamos agora aí ao nosso último tópico, onde nós faremos, como de costume, aí, a nossa conclusão. Como está na tela dos irmãos aí, é necessário ter testemunhas de Cristo em todas as camadas da sociedade e, nesse contexto, a igreja deve preparar essas pessoas para testemunharem em todas as áreas. Cristãos convictos de sua fé, alicerçados na palavra de Deus, que não se corrompam, mas que influenciem os que estiverem à sua volta. Enfim, irmãos, todas as áreas e todas as camadas da sociedade devem ser atingidas, devem ser impactadas pela palavra de Deus. E por isso a evangelização é necessária em todas elas, inclusive nos meios acadêmico e político, por mais difíceis que possam parecer. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.